Pô, Tiago, acho que não precisa de 2 Bíblias, colocar uma só. Cris, é um privilégio estar com vocês aqui, né? Eu sei que quando a gente está sem esposa, fica meio esquisito, né, vir na igreja. Parece que falta um pedaço. Não sei se é assim com vocês. Mas para mim é, né? Ela faz parte da minha vida. Não é que a gente depende dela, mas a gente sempre anda junto. E sempre que a gente está sozinho, é como se faltasse alguma coisa, né? De fato, eles são muito especiais para nós, amém? Todos são casados aqui ou não? Não, né? Mas vai casar. O pastor falou, tem jeito ainda, né? Queridos, eu queria hoje compartilhar uma palavra, fiquei realmente pensando, o que eu ia falar com vocês, né? Com os homens. O tema de hoje é homens vivendo a plenitude do amor de Deus. É isso mesmo, né? Homens vivendo a plenitude do amor de Deus. E eu fiquei pensando em algumas coisas, em que refletir, pregar, ministrar aqui hoje à noite. E Deus me conduziu um texto que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Efésios capítulo 2, 4 a 6. Glória a Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 2, 4 a 6. Olha, tá aí já. Eu vou ler na versão, você acompanha aqui, tá bom? Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Queridos, eu queria falar algumas coisas para nós, homens. Eu creio que Deus quer nos levar a viver todo o potencial e experimentar, de fato, aquilo que Deus tem para nós. Né? A plenitude do amor de Deus. Eu creio que a nossa vida, de fato, precisa ser fruto de uma revelação do amor de Deus para a gente viver a plenitude do amor de Deus. Né? A revelação do que Jesus fez por mim e por você. Sabe, porque às vezes a gente vive aquém, como homens. Deus nos chamou para fazer o quê? Andar na frente. Homens são conquistadores. Homens, Deus chamou para ser de fato cabeça, mas também para ser aqueles que desbravam novos caminhos, que vão fazer coisas novas. Mas o que muitas vezes impede a gente desenvolver todo o potencial como homem, chama-se identidade. Por quê? Porque às vezes, queridos, a gente não tem uma revelação do amor de Deus, o que Deus fez por nós. E se a gente não tem uma revelação de Deus, de fato que Deus fez por mim e por você, sempre a gente vai viver aquém. E a gente não vai ter uma identidade firmada em Cristo, daquilo que Jesus fez comigo, com você. Sabe, Deus quer mudar a nossa realidade, nossa vida. Deus quer mudar você como homem de Deus que você é. Amém? Você é homem de Deus ou não? Então pega sua Bíblia aí se você tiver. Pega sua Bíblia na sua mão. Você tem sua Bíblia aí? Pega assim, ó. Pode ser o celular mesmo. Hoje é celular, tudo é tablet, né? Fala assim, essa é a palavra de Deus. Fala com convicção, querido. Hoje não tem mulher para fazer. Normalmente, homem, ele é assim. Quando ele é desafiado, ele faz melhor, né? Porque quando a gente fala, os homens, né? As mulheres dão aquele grito, aí chamam os homens de novo, eles não querem ficar para trás. O que eles fazem? Grita mais ainda. Mas hoje vocês têm que fazer melhor ainda, tá bom? Estamos só entre nós. Então pega sua Bíblia e diz assim, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Fala, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. E diga, eu creio que eu vou receber tudo aquilo que está no coração do Pai. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, você vai ver essa Bíblia, a palavra de Deus hoje, como palavra de Deus, de fato. Não como algo para ser ouvido. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e lá dentro de nós, a gente muitas vezes pensa o quê? As coisas não são mais desse jeito, não. Não é bem assim.
Olha, eu estou vivendo uma outra geração, o pastor não sabe a minha situação, as coisas mudaram, a minha situação é diferente. Sabe, nós temos que olhar a palavra de Deus como palavra de Deus e ponto final. E a gente vive sim numa geração, uma outra geração talvez. Mas o que acontece, querido? Que a palavra de Deus permanece para sempre. As promessas de Deus permanecem para sempre. As promessas de Deus, elas são imutáveis. Isso você tem que acreditar e crer. Então, quando você pegar a Bíblia, diz, eu creio, de fato precisa ser isso mesmo. Eu e você somos chamados para crer, de fato, como a Bíblia diz. Não somente eu e você, querido, todos nós somos desafiados a olhar a Bíblia como palavra de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus ou não? Amém? Então, querido, hoje, se você não crê na Bíblia como palavra, com certeza você não vai receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida hoje. Mas se você crê, você vai receber. Diga, eu vou receber. Amém? O texto que a gente acabou de ler, mais exatamente no versículo 6, ele diz assim que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu amado, isso fala de posição, isso fala de um local, de um lugar onde Deus colocou eu e você, através de Cristo Jesus. Sabe, a falta de convicção de quem nós somos, da posição que nós temos diante do reino de Deus, da posição que Deus nos colocou, sempre vai levar a gente a chegar a viver uma vida aquém, abaixo do nível que Deus de fato projetou. Mas nós temos que olhar a Bíblia. Porque se quando você olha a Bíblia como palavra final, você vai se sentir assentado nas regiões celestiais em Cristo. E sabe o que significa, querido, assentado nas regiões celestiais em Cristo? Sabe, querido, existem céus. Quais são o céu de Deus é o terceiro céu. Existe o segundo céu, que é o planetário, e o primeiro céu, onde é o céu que você vê. E quando você vê, querido, lá em Efésios, que fala assim que os principais potestades dominadores que habitam nas regiões celestiais. Não é isso que a Bíblia diz lá em Efésios? Que a nossa luta, nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra o quê? Os principados, as potestades que habitam nas regiões celestiais. Cristo, esse região celestial não é o céu de Deus. Onde Deus colocou, querido, onde que Ele está falando aqui? Nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo, no céu de Deus. Ou seja, acima de todo principado, de toda potestade, de todo demônio, Deus nos colocou acima deles, querido. Amém, queridos? Então, querido, Deus nos elevou numa posição que até os anjos, de fato, eles têm inveja eles não têm, mas eles desejariam ocupar. Amém, querido? E é ali que Deus te colocou. Meu amado, Deus quer levar você a um nível maior como um homem que você é. Deus quer levar você, sabe, ser um homem segundo o coração de Deus. Mas não um homem acanhado, um homem que se detém diante dos problemas, não. Um homem que sai, um homem que tem convicção de quem ele é. Querido, sabe o que é convicção, querido? Quando Deus fala que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, nós somos filhos, é uma certeza que tem que estar dentro do nosso coração. Tanto quanto você sabe que você é um homem. Como assim, pastor? Quem já foi no banheiro lá e falou, qual que banheiro que eu entro, será, hein? Tem alguém que chegou e falou assim, pastor, tem aqui banheiro de homem, de mulher. Acho que hoje eu não sei, viu? Qual banheiro que eu vou entrar? Alguém já fez isso alguma vez? Rapaz. Quando a gente não sabe, querido, tudo bem. Mas o fato é, se você não tem certeza que é homem ou mulher, você é um homem de fato. Amém? Então é uma identidade que você já tem. E você sabe que é. E você nunca vai chegar num banheiro e falar, mas hoje eu não estou sentindo homem, não, vou entrar no banheiro das mulheres. Não existe isso. Porque você sabe quem é. Isso chama o quê? Uma identidade que você tem. Você é um homem.
Sabe, essa convicção que você tem como homem, é a convicção que você tem que ter como filho de Deus, como homem segundo o coração de Deus, homem chamado, homem que Deus colocou para sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, queridos? Sabe, a Bíblia diz assim, que Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, queridos, significa que nós também estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados, que Ele nos tirou da sepultura e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, querido, você não está morto mais, você não é um qualquer, você é um filho de Deus. Deus te fez assim. Então, querido, você não pode, sabe, viver aquém daquilo que Deus te fez. Amém, queridos? Então diga assim, eu faço parte do povo que foi transportado do império das trevas para o reino de Jesus. Diga assim, da sepultura para o trono. Amém, queridos? Mas o grande problema, querido, é que muitos sabem teoricamente e muitos não entendem isso. João 5,24, ele diz assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você crê? Você crê? Meu querido, olha, a fé, deixa eu dizer uma coisa para você. A fé não é medida por emoção. O grande problema nosso é a gente é movido pela emoção. Quando você acorda bem de manhã, sabe, disposto, fala, puxa, minha fé está a 1000 hoje, né? E quando você chega daquele dia que você dormiu tarde, acorda meio cansadão de manhã, fala, puxa, hoje minha fé está baixa. É assim que funciona? Não, querido. A fé é além da emoção. Meu querido, aquilo que Deus fez, já fez e ponto final. E Deus não tem duas palavras. Amém, queridos? Nós só temos que tomar posse do que Deus já fez. Porque a igreja é o povo que foi tirado da morte para a vida. Então você foi tirado da morte para a vida, da maldição para a bênção. E quando você vai para João, sabe o que ele fala? Ele fala assim, João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em treva, mas terá luz da vida. Você tem luz da vida. A vida está em você, porque a vida está em quem? Em Cristo. Por que eu estou falando isso, querido? Glória a Jesus. Porque a falta, querido, de entendimento do que Deus fez da sua vida, leva sempre a gente chegar a viver aquém. E a gente vive, querido, sabe, por falta de conhecimento, ou mesmo por falta de crer, sempre uma vida de derrotado. Deixa eu dizer uma coisa, você não é derrotado. E Deus não te fez derrotado. Deus te fez um homem, para ser, sabe, um homem que já é mais que vencedor. Sabe, em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele já nos deu vida. E é por isso que eu fiz essa afirmação, querido. Sabe, você é o povo que foi tirado das trevas para a luz, o povo que foi tirado da morte para a vida, da sepultura para o trono. Essa é a sua posição. Então assuma. Toma essa posição, meu querido. Sabe, a gente estava na sepultura espiritual. Você lembra da parábola do filho pródigo? Quem lembra? Quem já ouviu falar do filho pródigo? Amém. Todos são cristãos aqui, né? Amém? Muito bem, então. Vai ficar assim, vou falar mais rápido assim. O que aconteceu com o filho pródigo, querido? Quando o filho voltou, o que o pai falou? Este filho estava morto e reviveu. Meu querido, o que significa isso? Que você não está morto, você está vivo. Em Cristo Jesus, você é filho. E nós já fomos tirados da perdição para a salvação, da morte para a vida. E nós precisamos assumir essa postura. Nós precisamos assumir isso. Porque se a gente não assumir isso, querido, sabe o que o diabo faz? Ele vai continuar levando vantagem. Está vendo? Não é nada disso. Está vendo? Olha o que está acontecendo. Será que é mesmo? Será que você é filho mesmo? Sabe uma das artimanhas do diabo é a dúvida, não é isso? É dúvida. Ele joga dúvida na sua fé, tenta jogar dúvida, né, naquilo que você é. E justamente nesse momento que você chega e começa a ouvir ele, começa a ter vantagem. O que eu e você, querido, como homens, temos que fazer? Nós temos que assumir. Assumir o que Deus nos fez, Deus fez comigo, com você.
Porque se você assumir isso, você vai andar em vitória. E a palavra de hoje, querido, é para aqueles que querem andar em vitória, como homens de Deus, de vitória, de fé em fé. É assim que Deus nos chamou. Sabe por quê, querido? Deus não nos chamou só para viver isso que você vive hoje. Nós lemos um texto aqui, Efésios. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Amém, queridos? Então vira a pessoa que está do seu lado. Eu sei que o homem não gosta de olhar muito para homem, não. Mas fala aí. Fala assim a palavra de hoje. Fala a palavra de hoje. É para você andar em vitória. Sobre a sua carne. Sobre as suas vontades. Sobre o pecado. Sobre o mundo. E sobre o diabo. Amém, queridos? E fala mais. Então receba a palavra de hoje. Amém? Muitos filhos de Deus que não conhecem sua real posição. A posição que Deus os colocou. E como homens, queridos, a gente vive aqui. Por isso, queridos, estão vivendo fora da vontade e abaixo do padrão. Sabe, quando a gente não entende do amor de Deus, sabe o que a gente vai fazer? A gente sempre vai estar trabalhando para ser aceito. Como assim, pastor? Como assim? Aceito, querido. Por exemplo, você vem na igreja, você trabalha, você dá o máximo, tudo mundo fala, estou agradando a Deus, Deus vai me amar mais. O pastor vai gostar mais de mim. Pode até ser que gosta, né, pastor? O pastor gosta que a pessoa que vem serve. Mas agora, querido, pensa. Será que Deus vai te amar mais só porque você está fazendo mais para Ele ou não? O que você acha? Deus ama mais uma pessoa que está trabalhando, do que aquele que está sentado sem fazer nada ou não? O que vocês acham, querido? Vamos lá, homens. Eu sei que as mulheres respondem, vai lá, homem. O que você acha? Stuart, acho que não, mas quero ouvir da nossa igreja, da igreja aqui também. Por quê? Realmente, Deus não tem filho predileto. O que acontece, querido, que Deus já te aceitou. Sabe o fato, querido, de a gente não saber dessa identidade, da posição que Deus nos deu? A gente vai trabalhar sempre em motivo de aceitação. Ah, minha esposa não me aceitou. A gente sempre vai estar tentando trabalhar para agradar pessoas, para tentar agradar os homens, para tentar agradar as outras pessoas, até na questão conjugal. Ah, eu tenho que agradar, né? Senão eu não quero entristecer, eu não quero entristecer fulano, tal. E a gente começa a viver para nos aceitar. Não sei se você já reparou, tem muita gente que trabalha buscando aceitação. E quando isso não acontece, o que acontece com ele? Ele fica chateado, triste, pastor me rejeitou. Pelo contrário, querido, em Cristo, Deus já te deu uma posição. Ele já te aceitou. Ele já te recebeu. Então, meu amado, você tem que parar de chegar e ficar pensando que você precisa fazer as coisas para os outros aceitar. Deus te ama com amor eterno. Sabe, todo o poder do diabo tem com base a mentira, engano. Ele tem mentido, enganado muitos filhos de Deus, fazendo pensar que eles não têm valor. Que não são amados. Que, de fato, não têm uma posição espiritual em Jesus. Sabe, o grande problema é quando você morde a isca da mentira do diabo, e quando isso acontece, você se torna com facilidade uma presa do inimigo. Sabe, aí você não atinge o que Deus tem para você. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa. Quero que você repita. Fala assim, o poder de Deus se manifesta no amor, na misericórdia, na graça, na verdade, na justiça, na fidelidade de sua palavra, de todas as suas promessas. Amém, queridos? Então, queridos, preciso conhecer Deus. Conhecer Deus e a sua palavra para vivermos aquilo que Ele nos tornou em Cristo Jesus. Você precisa conhecer o Senhor, porque Ele nos deu uma posição, querido. Não é porque você está nessa igreja ou que está na igreja de Gachura. Não é porque você frequenta uma igreja evangélica, a posição que o Senhor nos deu, sabe por que é? Porque Ele nos colocou, é por causa do sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Não é pelo seu desempenho, é pelo sacrifício na cruz que o Senhor te aceitou.
Então, querido, você não tem que trabalhar, achar que tem que ficar trabalhando para os outros te aceitar. Amém, queridos? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi em meu lugar, foi completo, foi total. E essa posição que ele foi conquistada na cruz e tornou-se realidade no dia da sua ressurreição. Então diga uma coisa, fala, em Cristo, eu sou aceito por Deus. Você é aceito. Por muito tempo, querido, o drama de muita religião, das religiões em geral, dos povos, é tentar fazer alguma coisa para agradar a Deus. Agradar a Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Eu e você, homens de Deus, já fomos aceitos por Deus. Essa é a sua identidade. Porque o sacrifício de Jesus, além de ser um sacrifício que foi substitutivo, ele substituiu a mim e você naquele lugar, foi um sacrifício inclusivo, que ele me incluiu eu e você. Ele nos inclui naquela cruz. Então, lá na cruz, eu e você fomos crucificados com ele. Você morreu com ele. Sabe, isso aí são doutrinas básicas que eu e você precisamos saber de Cristo. Romanos 6,6. Romanos 6,6 diz assim, pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Meu querido, ele nos incluiu naquela cruz, porque ele nos incluiu, eu e você somos aceitos por Deus. Independente de quem você era, quem você foi, independente de um passado, independente dos traumas que você pode carregar, querido. Às vezes, querido, a gente é, conduzido por um passado que marcou a nossa vida, algum trauma. Mas deixa eu dizer, querido, independente do trauma, independente do que você sente, você foi aceito por Deus por causa do sacrifício. Então, meu amado, você não precisa ficar se questionando se Deus te ama. Será que Deus me ama mesmo? Deus é apaixonado por você. E quando você não tiver uma revelação do que Deus fez, querido, você não vai provar o amor verdadeiro de Deus. Sabe, querido, às vezes, eu sei que como pastor, a gente muitas vezes ouve em aconselhamentos as pessoas dizerem assim, pastor, Deus não me ama não. Deus me ama mais pastor, né, Carlos do que eu. Por quê? Olha lá, ele está numa situação melhor que eu, a gente acha que é assim. E começamos a nos comparar. Querido, Deus não tem filho predileto. E nunca vai ter. Você é amado de Deus e ponto final. Se não fosse isso, ele não entregaria seu filho Jesus da cruz do Calvário para morrer por você. Ele deu o que era mais precioso, mais importante, sabe? E ele nos incluiu. Amém, queridos? Outra coisa que Deus nos fez, que ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Sabe, 2 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não lançando contra os nossos pecados, os homens nos confiou a mensagem da reconciliação. Sabe, nós somos aceitos porque Deus estava em Cristo nos reconciliando com os homens. Querido, Deus nos deu esse ministério. Ele nos reconciliou. E é por isso que nós nos tornamos o quê? Em Cristo, filho. Filho. Sabe, a maior posição que um ser humano pode ter é filho de Deus. Filho de Deus. E quando recebemos Jesus como Senhor, querido, eu sei que você já entregou a sua vida para Jesus, amém? Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, o que diz? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos receberam Jesus como Senhor aqui? Quantos receberam? Fala convicção, querido, participa aí. Amém? Quantos receberam Senhor Jesus como Senhor da sua vida? Amém. Então, querido, você é filho de Deus. E ponto final. Amém, queridos? E com o filho, querido, você não tem que ter dúvida. Será que eu sou? Não sou. Você é. Amém? Sabe, em Cristo, diga, em Cristo Jesus, tenho vida abundante, tenho vida plena, em todos os sentidos. João 10:10, segunda parte, diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, ou vida abundante.
É isso que Deus preparou então. Eu e você em Cristo Jesus nós podemos ter plenitude. Plenitude, vida plena inclui o quê? Plenitude de alegria, plenitude de paz, plenitude de perdão, plenitude de amor, plenitude de graça, de bondade, de misericórdia. Tudo está à disposição sua. Porque Ele já nos deu. E nós podemos viver essa vida, e para isso que Jesus veio, quando você aceita, você recebe essa vida abundante. Eu disse para você, querido, o poder do diabo está na mentira. E ele tenta confundir você com situações e emoções. Emocionalmente, tentando conduzir você a acreditar que não é. Mas a Bíblia está escrito no preto e no branco. Alguns estão no vermelho. Mas está escrito que você já é. Você já é filho de Deus. E como filho de Deus, querido, dizer uma coisa para você. Você é amigo de Deus. Diga, eu sou amigo de Deus. João 15:15 fala assim, já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Você é amigo de Deus. Porque você é aceito pelo Pai, querido. Você é amigo, sabe, do primogênito Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, querido. Quer ter um amigo melhor que esse? Amém? Você tem um amigo, Jesus. E a partir de agora, querido, né, eu queria pegar essa palavra e utilizar na primeira pessoa. Do singular, mas não referindo a mim, mas que colocando você no seu lugar, porque só vou fazer algumas afirmações da Bíblia para afirmar a sua identidade em Cristo. E você vai falar, meu. É você. Amém, queridos? Para que você possa tomar posse dessas promessas. Sabe, eu quero que você, ao final dessa mensagem, você saia crendo. Assumindo a posição de Cristo, em Cristo Jesus, que Deus te colocou. A posição como homem de Deus que você é. Sabe, às vezes a gente tem tanto medo de fazer as coisas como família, como pai. A gente vive uma geração que muitas vezes os homens não têm uma posição. Que posição, querido? Posição dentro de casa, posição de liderança, posição de cabeça. Esses dias eu ouvi uma palavra do pastor Cláudio Duarte falando assim que hoje não se sabe se homem é homem, mulher é mulher, porque, né, a ideia dele é que as calças é tudo a vácuo, né? Cabelinho. A gente vê uma geração de japoneses assim, não é assim? Os astros, esses cantores novos assim, parece tudo afeminado. Hoje não dá para chegar e ver quem é quem. Mas agora, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer uma posição nossa. Deus quer nos levar, querido, a não andar com medo de tudo. Medo da mulher, medo do filho. Quem tem medo da esposa aí? Deixa eu fazer um teste aqui. Ninguém levantou a mão, gente. Gente, mas deixa eu fazer um teste aqui. Quem fala mais alto na sua casa? Igual aquela história, né? Você prega uma palavra de autoridade lá, tal, falando que você é homem, a mulher chega um cara e fala para o pastor, vem cá. Ó, negócio seguinte. A minha mulher mandou assim, falar que quem manda lá em casa sou eu. Não sei se você entendeu. Ela mandou. Dá risada para Vamos lá, gente. Quero o gelo um pouquinho, né? Eu vou melhorar. Sempre tem que falar que eu sou tão ruim de contar piada, rapaz, que o negócio não é fácil, tem que dar risada. É, a minha mulher. Ó, pastor, minha mulher mandou falar aqui que quem manda lá em casa sou eu. Acabou, né? Muito bem. Querido, pelo sangue de Cristo, falo, pelo sangue de Jesus, eu fui perdoado, purificado de todos os meus pecados. Amém?
1 João 1,7, se porém andamos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu amado, você é perdoado. Você é perdoado por Cristo Jesus, então você não tem que viver carregando um fardo, um peso de um passado, querido. Traumas que vêm chegando tentando parar a sua vida. Você já foi perdoado. Você pode até dizer, querido, já conhece isso. Eu sei que muita gente conhece esse texto, querido, mas o grande problema é se você vive isso. De fato, você vive a palavra ou não. Isso que está escrito aqui, porque se você não viver, sabe o que acontece? Aí chega o diabo, vem com acusação e fala, você aceita, e você começa a viver com um complexo de culpa, complexo de inferioridade, como você não fosse perdoado. Sabe como você não fosse amado? Se você quer que vida plena, querido, começa a viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Deixa eu dizer uma coisa, o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário já garantiu a vitória, o perdão sobre a sua vida. Pastor, mas e se eu pecar? E se eu pecar? Se você pecar, querido, você pede perdão. Você aceita a sua vida. Deixa eu perguntar uma coisa, querido. O cristão, ele peca ou não? Peca ou não peca? E aí? Qual a diferença do cristão e não cristão em relação ao pecado, querido? Qual a direção do homem de Deus e o homem não serve ao Senhor em relação ao pecado? Qual a diferença entre um marido que serve ao Senhor e um marido que não serve? Qual a diferença? Existe uma diferença relevante. O homem que não serve ao Senhor, querido, ele permanece no pecado. A ira de Deus está sobre a vida dele. Sabe, o homem de Deus, querido, o que acontece? Ele é um homem que peca, sim, mas como um acidente de percurso. E logo se arrepende e se volta atrás. Qual a diferença de um marido que serve ao Senhor e um marido que não serve, então? Vou dizer uma coisa, querido. Às vezes, a falta de revelação do amor de Deus sobre a nossa vida impede que a gente viva e ame de tal maneira a nossa esposa como nós devemos amar. Porque quando nós experimentamos a plenitude do amor de Deus, daquilo que Deus, Jesus, fez em nós, de fato, querido, nós entendemos isso, fica mais fácil de amar, sabia? Que existe uma revelação, Deus fez isso por mim. Jesus me amou primeiro. O Senhor não olhou o que eu estava fazendo, Deus me amou incondicionalmente. E nós começamos a entender que o amor de Deus é tão grande que, independente do que nós fazemos, Ele continua nos amando. Sabe, quando nós entendemos isso, que nessa dimensão do amor de Deus, nós também começamos a olhar as pessoas de forma diferente, olhar o nosso cônjuge, nossos filhos de forma diferente. Por quê? Porque nós amamos Ele, abençoamos a vida dele, abençoamos a identidade, o destino dele ou dela, mas nós corrigimos o pecado. Nós fazíamos uma distinção entre pecado e identidade de pessoa. E é assim que Deus faz comigo, com você. Deus te ama. Mas não ama aquilo que você faz. O ser humano, ele coloca a identidade naquilo que a pessoa faz. Normalmente é assim. Mas Deus não faz isso. Por exemplo, eu já vi mãe xingar o próprio filho. Falar o quê? Esse menino é um pestinha. Uma mãe me ligou e disse assim, meu filho é um diabinho. Imagina. Agora pensa, querido, por que está falando? Está colocando uma identidade por aquilo que ele faz. Deus não faz isso. Deus olha aquilo que você é. Deus olha você como uma pessoa especial. E se você pecar, querido, você pede perdão, acerta sua vida e Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, garante o perdão. E é assim que funciona. Nós chegamos, nos arrependemos. Então o marido que ama o Senhor, ama a esposa e perdoa. Porque tem uma revelação do amor de Deus em seu coração. Tem a plenitude do amor de Deus na sua vida que permite, o capacita a amar as pessoas como Jesus ama. Qual o amor de Deus? Como é que chama o amor de Deus? Amor ágape. O que é o amor ágape?
Sim, incondicional. O que é incondicional? Só vou te amar. Existia uma música do Roberto Carlos, lá no tempo do pastor. Né, do pastor Carlos, fala, só vou gostar de quem gosta de mim. Você lembra dessa música aí? Você lembra, né? Roberto Carlos. Querido, Deus não é assim. Deus não gosta somente quem gosta. Deus ama a todos. Amém, queridos? Amém? Sabe, a Bíblia diz, diga, a Bíblia diz, eu creio, para mim é a palavra final. Pelo sacrifício de Cristo Jesus. Diga aí, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mediante a graça de Deus. Gente, vamos lá, vamos falar mais bonito, vai. Homens, né? Pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mediante a graça de Deus. Fui justificado. Eu sou a justiça de Deus. Amém. Romanos 5,18 fala, consequentemente, assim como a sua transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também com um só ato de justiça resultou a justificação que traz a vida a todos os homens. Você se tornou justiça de Deus. Sabe o que significa justiça de Deus, querido? Deus não imputa pecado sobre a sua vida. Ele te justificou. Sabe quando Deus olha você, o que Ele vê? Mas vamos supor que esse chaveiro é você. Aí Jesus veio com a justiça dele, ele te cobriu. Certo? E quando Jesus olha você, o que Ele vê agora? Não vê você, vê Jesus. É mais ou menos isso, querido, que Ele fez por mim, por você. Ele te fez justiça de Cristo. Deus tornou o pecado para que Ele nele tornasse justiça de Deus. Meu amado, então por isso, querido, seja qual for o erro, eu sei que mulher, eu vou falar isso assim, eu sei que mulher tem o dom de lembrar das coisas passadas, né? Não é assim? Quando a gente começa a conversar alguma coisa, acontece alguma coisa, mas lá, não sei, começa a puxar a capivara de todo mundo lá, um por um, né? Você lembra? E acaba fazendo isso, aí o homem fica, né? E aqueles que têm, talvez, uma baixa autoestima, falam, poxa vida, de novo. Não é de novo, querido. Sabe, eu sei que tem uma coisa que a esposa faz isso. Não sei se é só em casa que acontece assim, né? É só em casa? Ou acontece aí também? Mas às vezes acontece, né? Mas vamos lá. Mas o que acontece, querido? O Senhor, Ele não faz isso. A medida de Deus é que quando Ele justifica, Ele te perdoa, Ele apaga. Não é que Deus tem amnésia. Ele apaga o seu pecado. Quem que é acusador? Deus é acusador ou não? Deus é acusador? Não é acusador. Deus é justificador. Deus não lembra. Quem que é acusador? O diabo. Então, meu querido, pecado perdoado, pecado justificado, pecado que já foi apagado. Então, você não precisa carregar mais. O seu pecado não define você. Vou repetir, o seu pecado não define você. Amém? Eu não sei qual foi o seu passado, querido. Eu estava falando com o pastor aqui que a gente tinha um apelido. Aliás, eu vim com vários marcos de apelidos na vida. Quando eu era pequeno, gente, sabe como é que era? Eu sou réu, confesso, eu não tenho mais vergonha disso, não machuca mais nada, sou curado, sarado. Mas agora, quando eu era criança, queria trazer uma marca de um apelido. E o primeiro apelido que recebi chamava Zebra, Zebrão. É que era meio, na verdade, era meio desastrado. Era desastrado, gente. Era muito desastrado. Estabanado, né? Mais termo mais correto falar. Era estabanado. O que acontece, querido? O cara estabanado vai lá e derruba as coisas, quebra as coisas, né? Bate nas coisas. E era assim.
Hoje a gente dá risada, naquela época não dava risada, não. Mas o que acontece, querido? Era zebra. Por quê? Todo lugar que ele vai, quebra. Deu zebra ali, olha lá, deu zebra ali. Gente, e no âmbito de chegar, sabe, de suprir, sanar isso aí, a gente começou a trabalhar tentando ser aceito por elas, fazendo alguma coisa que aceitasse. Que justificasse aquilo que talvez eu estava tentando fazer, para não fazer, não ser aquele cara, a gente tenta começar a sanar, suprir, fazer alguma coisa para chegar e ter um elogio das pessoas. E às vezes, querido, com isso a gente começa a crescer assim, esperando que alguém nos aceite, esperando que alguém, sabe, nos ouça, esperando, sabe, fazer alguma coisa que leve a gente a ter um desempenho para ser aceito pelas pessoas. E depois disso eu falei de um outro. Meu irmão chama Tadal. A gente jogava bola junto, aí começaram a chamar de Tadão, virou Sabão. Aí quando era o irmão mais novo dele, virou Sabonete. Olha lá o Sabonete. Aí menos pior, né? Virou Sabonete, gente. Já pensou? Ô, Sabonete! Pensou, cara, deve ser liso pra caramba, né? Mas não era, não. É porque era irmão de Sabão. Agora, querido, pensa naquilo que a gente vem trazendo dentro do coração, quando a gente chega e somos identificados por um nome desse. Sabe, por isso eu disse para você, não importa se você teve um passado triste, mas quando você tem uma revelação do amor de Deus, que de fato te ama incondicionalmente, as marcas passadas elas vão sumindo, vão sendo saradas. Porque enquanto, querido, eu não fui sarado disso, eu não conseguia amar de fato, de verdade, e receber o amor de Deus. A revelação do amor de Deus fez uma transformação que me levou a entender o amor de Deus, a identidade que eu tinha, para começar a viver uma vida plena nele. E receber e viver esse amor de Deus. Agora, querido, enquanto nós não temos a revelação, a gente sempre vai ver a quem. Por que eu estou dizendo isso para você hoje? Sabe, porque em Cristo, meu passado, Ele apagou. Não é isso que Ele fez? Ele fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fizeram novas. Deus me fez novo. E quando eu entendi, querido, eu vi que quando Deus me ama e deu uma capacidade para amar. Porque enquanto a gente não tem revelação do amor de Deus, querido, a gente vai tentar olhar sempre para nós e ver, você tem que me aceitar. Você tem que me aceitar. Eu tenho que trabalhar para me aceitar. Até a questão da esposa, querido. A esposa faz alguma coisa errada, você, puxa, minha esposa está me rejeitando. O amor de Deus, Ele cura. A justiça de Deus, Ele Ele nos cobre. Amém, queridos? Então, querido, quando o diabo tentar te acusar, você tem que saber quem você é. A identidade que Deus te deu como filho. E você não pode abrir mão disso. E dizer, eu sou a justiça de Deus. Não cabe acusação contra a minha vida. Ainda que te taxaram, identificaram, botaram uma identidade em você. Meu querido, ainda assim, o Senhor te deu uma nova vida, uma nova identidade. E aquilo que taxaram, querido, não é você. Você de fato, querido, é filho de Deus. Não cabe mais condenação contra a sua vida, porque você é a justiça de Deus. Amém, queridos? É um texto muito forte, que 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, fala assim, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você pode repetir isso? Colocou aqui? Olha lá, vamos lá, lê aqui comigo. Mas a palavra aí, querido, é Cristo. E aquele que se une a Jesus é um com Jesus. Você é um. Quando você está, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês estão unidos com Cristo aqui?
Eu vi alguns responder os outros. Quantos de vocês estão unidos com Cristo aqui? Então diga, estou unido com Cristo. Sou um só espírito com Ele. Amém, queridos? Se isso é verdade na sua vida, querido, você não vai ter nenhuma dificuldade de amar e de fato perdoar, porque você tem vida plena, o amor de Jesus abunda em seu coração. Jesus é amor ágape. Então, se Jesus é amor ágape, eu sou um com Ele, eu sou amor ágape. Diga assim, eu sou amor ágape. Amém, queridos? 1 João 4,7 diz assim, que Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8, o que diz? Amados, vamos amar uns aos outros. Não é assim que ele começa? Porque quem ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, se Deus é amor, querido, você é amor. E se nós estamos unidos com Ele, essa é uma verdade para a sua vida. Ah, pastor, eu não consigo amar minha esposa. Eu não consigo amar meu filho. Eu não consigo amar as pessoas mais. Querido, se a mãe fala, isso é mentira do diabo. Porque se o Espírito Santo habita em você, você é um com Deus. Deus é amor, você é amor. Amém, querido? Então eu posso amar como Deus. Diga assim, eu posso amar como Deus. Diga, eu posso amar sem barreiras. Amém, queridos? Diga mais, eu sou. Gente, fala como um povo convicto, gente. Não é assim, eu sou. Você fala, quem que é homem aqui? Eu! Quem que é corintiano aqui? Ainda bem que zero. Glória a Jesus! O povo está liberto aqui, aleluia. Vamos lá, gente. Diga assim, eu sou amor ágape. Fala com convicção para você não dormir também, tá? Vamos lá. Eu sou amor ágape. Eu posso perdoar. Amém? Independente, querido, que você... Tem alguém que é italiano aqui ou não? Descendente italiano? Não tem não, né? Quem é descendente italiano fala, eu tenho sangue italiano. Né? Eu tenho de baiano, nordestino. Sei lá, tem alguém do Nordeste aqui? Tem não. Graças a Deus, então dá. Mas aquele cara que fala, pô, mas quando some a sangue, sobe na cabeça, querido. Isso era a velha vida. Agora não é sangue italiano, brasileiro, nordestino, agora é sangue de Jesus que está sobre sua vida. Amém, queridos? Então é o sangue do Cordeiro que tem que correr na veia, porque você é um com Jesus. E você de fato é um. Amém? Querido, a palavra diz que aquele que se une ao Senhor, Espírito com Ele. Sabe o que jamais teme? É você tomar posse disso. Tomar posse disso, porque se você é um com Jesus, você tem autoridade sobre o diabo, sobre os principados, sobre os potestades, sobre os demônios. Então, querido, para de correr do problema. Para de fugir do diabo. Para de ter medo de demônio, querido. Para de fugir aos problemas. Meu amado, você foi feito para vencer. Sabe, nós vivemos uma geração de homens, de pessoas em geral, que fogem aos problemas. Deu problema na igreja. Ah, pastor, eu briguei com o pastor falou bravo comigo. Não vou mais na igreja. O que ele está fazendo? Fugindo. Fugindo. Dá um problema na fábrica, brigou com o chefe, ficou de cara virada. Ah, não vou mais trabalhar, que o chefe olhou feio para mim. Meu amado, Deus nos chamou, querido, para ver uma vida fugindo. Então para de correr. Sabe, Deus te fez para enfrentar os problemas. Deus te fez para vencer cada dificuldade que você passar. Deus te fez assim, essa é a sua identidade. Então se o diabo entregar, se o diabo se levantar contra você, querido, sabe o que você tem que fazer? Dá um bico nele, querido. Dá um bico nele, espiritualmente expulsa em nome de Jesus. Sabe, porque se você é um com Jesus, meu amado, para de choramingar, para de falar de problema. Eu não sei se já pregou a palavra aqui já. Há poder nas suas palavras aqui? Já, né? Há poder nas suas palavras, por quê? Tem gente que vai lá e vive falando derrota, gente.
Palavra negativa. Gente, nós vamos avançar como igreja. Pastor, mas não dá certo. Mas vamos lá, vamos fazer evangelho. Pastor, mas lá não é assim. Vai chover. Vai acontecer alguma coisa. Querido, não é assim. Comece a se levantar, querido. Fala de coisas boas. Levanta. Fala de vitória. Porque se você é um com Jesus, você tem a saúde de Jesus. Você tem graça de Jesus. Você tem um coração de Jesus. Você tem a vida de Jesus. Você tem a mente de Jesus. Você tem a unção de Jesus. Você tem o amor de Jesus. Você tem a paz de Jesus. Você tem tudo que Jesus te deu. Então, querido, comece a levantar. Amém? Você pode até dizer, pastor, essa palavra é motivacional. A gente ouve tantas palavras motivacionais. Fala, não é. É palavra de fé. Porque a gente fala do que está escrito aqui na Bíblia. Amém, querido? Até que hora a gente tem que terminar, querido? Que hora que nós temos que terminar aqui, pastor? 10 horas? Quem que é o chefe aqui? Meia-noite. Querido, se você crê na Bíblia, você vai sair dizendo, eu sou um com o Senhor. Diga, eu sou um com o Senhor. Fala com convicção, eu sou um com o Senhor. Sabe por que eu peço para você repetir, querido, convicção? Porque a fé, ela tem que ser declarada. E você precisa declarar e tomar posse daquilo que você fala. Então, aquilo que está no coração, você precisa declarar com a boca, para que ela se torne realidade na sua vida, não é assim? Como é que fala, como é que acontece nossa entrega para Jesus? A Bíblia diz assim, que se com o coração você crê em Jesus, né? Perdão, estou confundindo as bolas, me ajuda aqui. Ele fala assim, olha, se só com a boca você confessar Jesus como Senhor, no seu coração você crê, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que ele diz, continua dizendo lá em Romanos? Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração você crê. Por que tem que confessar, querido? Não é somente chegar e falar, não, você tem que confessar. A Bíblia diz que você tem que confessar. A sua fé tem que ser confessada. A palavra tem que ser confessada. Então, querido, comece a confessar, comece a declarar de fato. Amém, queridos? Por isso que eu estou falando, você tem que repetir. Você tem que repetir mesmo, declarar a palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Muito bem. Então diga, eu sou um com o Senhor. Eu sou um com o Senhor. Ninguém mais me separa dele. Ninguém me tira essa verdade. Amém? Então não deixa mais o diabo tirar as verdades do seu coração. Tem gente que parece aquela música antiga, sabe? Tem uma música antiga também, né? Tem uma música, não sei se você lembra, acho que você lembra. Tropeça, cai, oi, cai a cola. Você lembra dessa musiquinha ou não? Que às vezes, querido, nossa vida é assim. Olha, ele sabe melhor que eu, tá vendo? Mas nossa vida não é assim, não. Não é tropeça aqui, cai acolá, não. Nós levantamos, nós vamos caminhar. Amém, querido? Se você está aqui é porque você não tomou posse dessas coisas. Você vai começar a levantar a bandeira da vitória, tomar posse naquilo que a Bíblia diz. Amém, querido? Porque quem é um com Jesus vai andar em triunfo, vai andar em vitória, vai andar, sabe, dia a dia avançando para a glória de Jesus. Amém, queridos? Sabe, Jesus, ele fez uma oração para que você confiasse que você é um com ele. Sabia disso ou não? Para que você confiasse de fato, que você tivesse a certeza que você é um com ele. João 17, a oração sacerdotal de Jesus, verso 11. Ele diz assim, não ficarei mais no mundo, mas ele diz, ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege em teu nome, o nome que deste, para que sejam um. Assim como nós somos um. Verso 21 fala assim, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós.
Meu querido, o Senhor sabe para quê que Ele orou? Para que você tivesse certeza. Você é um com Deus. Em Cristo, você é um com Jesus. E Jesus orou por isso. A igreja parece muitas vezes que fica cega. Parece que você está vivendo sozinho, desamparado. Isso é uma mentira, querido. Você nunca está sozinho. Nunca. Nunca. Você até peca falando assim, pastor, estou tão sozinho em casa. Querido, você nunca está sozinho. Deus sempre está com você. Amém, querido? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Meu querido, meu espírito já é um com o Espírito de Jesus. O seu espírito já é um com o Espírito de Jesus. Então, se você pensar alguma coisa que não pode separar, ainda é pouco. Pense em algo que não dá para separar, querido. Mistura água com leite. Às vezes até separa, né? Mas pensa em alguma coisa que você mistura e não separa. Ainda é pouco em comparação daquilo que Deus fez, comigo, com você, através, nos fazendo um com Ele. Nada pode nos separar. A não ser você. A não ser você. Sabe por quê? Que a minha união com o Senhor é eterna. Levanta a mão como quem crê agora. Diga assim, estou unido com Cristo. Eu sou um só espírito com Ele. Eu sou amor. Diga, eu sou perdão. Eu sou paz. Eu sou alegria. Eu tenho autoridade para curar, para abençoar, para libertar, para exercer o poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque você é um com Ele. E ponto final. Amém, queridos? Lá na cruz, Jesus já te comprou. Diga assim, fui comprado pelo sangue de Cristo, com um preço sem igual. Eu pertenço somente a Deus. Fala assim, pela graça de Deus, sou membro do corpo de Cristo. Fala assim, em Cristo, sou santo. Diga, sou santo. E sabe por que você é santo? Porque Ele te santifica. Amém, queridos? Pela ação do Espírito Santo, pela sua palavra. E não é pelos seus atos de justiça. É pelo sangue de Jesus. Ele te purifica, Ele te perdoa. Então vira para o seu vizinho aí e fala assim, você vai ter que me amar. Você vai ter que me amar. E muito ainda. Fala, você vai ter que me amar. Como Cristo me ama. Vira para outra pessoa, fala assim, porque na Nova Jerusalém a gente vai estar juntinho. Sabe, querido, costumo dizer assim, que às vezes a família de Deus é mais importante que a família física, sabia? Sabe por quê? Pastor, como assim? Porque se a sua família física não se converter para Jesus, sabe o que vai acontecer? Ela não vai para o céu. Mas a família de Deus que você convive aqui na igreja, com todos os problemas, as dificuldades que tem, é com ela que você vai estar lá no céu. Amém, queridos? Então valorize. Amém? Glória a Jesus. Aqui entre nós, queridos, nós temos tanta diferença. Não é assim? Preconceito, gosto, cor, posição social, e tudo isso vai ficar para trás. O mais importante, querido, do céu, não vai haver pecado. Uma família perfeita, eternamente presente de Deus, e tudo isso por aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, por aquilo que Jesus fez, nós temos uma grande família aqui. E você faz parte, como homem de Deus que você é. Você é a expressão do amor de Deus. Você é a expressão da plenitude do amor de Deus que você pode viver aqui nessa terra. A plenitude do amor de Deus revelado no seu coração vai levar você a ser o quê? Um homem, de fato, com todo o potencial, que tem capacidade para amar. Eu vou dizer uma coisa, que pedir perdão para a mulher não quer dizer fraqueza. É fraqueza? Não é. Isso sim é humildade e fortaleza. Que você está mostrando que o amor está na sua vida. É assim onde você estiver. Você é a expressão do amor. Amém, queridos? Glória a Jesus. Nós vamos encerrar aqui, nós vamos orar. Senão a gente não vai acabar e vai.
Amém, queridos? Fique em pé onde você está, em nome de Deus. Eu queria que você saísse daqui, de fato, entendendo que você é amado do Pai. Que Deus fez tudo isso, sabe? Todas as promessas que você declarou, para que você tenha certeza de quem você é. Em Cristo Jesus. Para desenvolver todo o potencial que você tem como um homem de Deus que você é. Não estou falando que você vai ser. Porque em Cristo Jesus você é um homem de Deus. E você só precisa assumir essa posição que Deus te deu. Então não se sinta menos, querido. Deus te ama com amor eterno. E assim você vai ver a plenitude do amor de Deus, querido, na sua vida. Porque tudo está sobre você. Deus já te deu.